Sou membro da Igreja Holiness de Campo Grande e estou vindo aqui para desafiá-los a participar das maratonas bíblicas. Eu participei a minha primeira, agora na Sexta-feira Santa, né? E olha, foi uma experiência incrível. Foi um dia especial, né, também, Sexta-feira Santa, dia que no calendário se comemora, né, o dia que Jesus foi preso e crucificado. E quando a gente estava na passagem pelos evangelhos, né, lendo aquela passagem que Jesus carregou a cruz, né, e foi flagelado, foi espancado, cuspido, era como se a gente estivesse ali com ele, né, e foi assim, não tinha como não se emocionar, não tinha como não se compadecer por tudo que ele passou, e o coração assim cheio de gratidão por tudo que ele fez por nós. Foi incrível a participação, né? Eu espero participar das próximas, não vou perder nenhuma. Deus fala através da sua palavra, e como eu fui edificada, como eu fui ministrada. Amém. Amados irmãos, uma calorosa saudação em nome de Jesus. Foi-me dada a oportunidade de compartilhar como foi a minha experiência em estar participando convosco da maratona de leitura do Novo Testamento. Quando eu me assentei, orei e abri o telefone e comecei a ouvir os irmãos e irmãs lendo. Na minha mente me veio aquele texto de Salmo 147, versículo 15, que diz que a palavra do Senhor corre velozmente. E eu fui ouvindo e fiquei na expectativa de quando eu poderia ler. Enquanto isso eu ia ouvindo cada voz, algumas muito bem conhecidas. E com certeza eu fui assim sendo abençoado, revigorado, porque a palavra, quando você ouve a palavra, nós somos abençoados, porque a palavra, ela é viva e eficaz. Oh, glória a Deus! Agradeço muito esta linda oportunidade de estar convosco. E eu via, imaginava, eu estou aqui na China, os irmãos em São Bernardo, e essa palavra dando voltas à volta do mundo, viajando pelas fibras óticas. Esta é a palavra, irmãos, e a palavra, ela está se cumprindo. Glória a Deus. Muito obrigado, meus amados. Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Foi a segunda vez que eu participei, né? Foi realmente algo, é tremendo. É uma experiência que eu convido a todos a experimentarem, aqueles que não experimentaram, porque é algo incrível, tá? E eu fiquei meditando um pouquinho sobre, né, o que é a maratona, e a gente pensa, né, tem muitos que nunca conseguiram ler a Bíblia inteira, mas se você pensar que em um dia você conseguiu ler praticamente metade da Bíblia, fala assim, não é desculpa
você não lê, né? Se em um dia você consegue ler metade da Bíblia, né? É lógico que a gente não consegue assimilar tudo, né? Mas pelo Espírito Santo, Ele traz algo que é importante para você. E toda vez que eu leio, eu tenho passado por isso. Ele vai lá e entrega, né, algo especial para cada um daqueles que participam. Eu mesmo fui tomado quando lia Lucas, e eu fui tomado por ele e eu não conseguia me conter, seja de alegria, seja de tristeza também, por coisas que, como nós pecadores, assim como o pastor colocou, né, eu fico me vendo quão mal nós somos, né, mas pela graça do Senhor, pela vida de Jesus que se entregou por nós, aquilo me comoveu tanto, o amor dele por nós, e isso me deu muita alegria, e eu não tive como conter a minha alegria, a minha felicidade, né? Então são experiências que eu convido a todos vocês a participarem, né? É incrível. Bom dia a todos. A minha experiência foi que eu tive uma visão assim mais do macro do Evangelho, e como tudo, realmente tudo, acho que cada versículo se volta para a pessoa de Jesus Cristo, se volta para quem a gente acabou de ouvir, e desse amor perfeito, como tudo volta para isso, cada detalhe, e basicamente é isso, assim, né? Resumidamente, essa visão panorâmica da pessoa de Jesus. É isso. Bom dia. Eu acho que uma das coisas que me impactou foi que a comunhão assim com os irmãos, né? E cada um lendo a sua maneira, a sua forma de ler, na sua versão, às vezes não estava na mesma versão, mas nós estamos lendo, vamos dizer, numa vez só, vamos dizer assim, sabe? Às vezes a gente falava assim, Filipenses 1, mas não, normalmente era um tiro só, vamos dizer assim. Então, era como se realmente estivéssemos lendo a carta de Deus para nós, sabe? Então, isso foi muito bom, foi muito impactante. Eu encorajo os irmãos na próxima a gente participar com muitas pessoas, que vai ser muito edificante, sabe? O sono, o cansaço e tal, ele vem, porque a gente é ser humano, normal, né? Mas nisso o Senhor também edifica os nossos corpos, edifica os nossos corações, Ele restaura a nossa mente e também faz a obra. Enquanto a gente lê, a gente repara, a gente marca as coisas, tira dúvidas, tem coisas que a gente não entende mesmo. E é para isso que serve a palavra de Deus, para que a gente sempre seja renovado. Então, é isso. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom, como todos já falaram, foi um desafio mesmo. Da primeira vez eu não pude participar, a Elo era pequenininha, mas eu falei, não, dessa vez eu vou. Não sabia como ia ser, mas como Deus é bom, porque Deus cuidou dela. Eu achava engraçado porque ela fechava a porta, daqui a pouco eu olhava, tava um monte de coisa acontecendo, mas assim, ela não interrompia, ela ia falar, mãe, quanto falta? Mas assim, como Deus é bom, porque Deus cuidou, né? E o Marcelo, a gente conseguiu participar juntas. E assim, foi tremenda a leitura. Como, né, o Daniel falou, a gente lendo lá os evangelhos e tinha hora que parecia que saltava mesmo, que a gente estava lá dentro, vendo o que Jesus estava passando por tudo aquilo. E depois vem Paulo falando com aquela paixão que ele tinha, aquele amor, ensinando a gente, né, essa coisa do diminuir o nosso eu e que cresça Jesus, a vontade de pregar para mais e mais pessoas, falar de Jesus, falar do que ele fez, né? Então, assim, foi realmente abençoador e também convido a todos para participar da próxima. Bom dia, irmãos, graça e paz.
Foi uma bênção eu ter participado, foi a primeira vez. E eu, como eu comentei com meus irmãos, a minha intenção era só ficar uma parte do dia. Como a Diana comentou, também tem a Esther, que ela é muito pequenininha, me chama a todo momento. Eu falei assim, eu não vou participar, não vou conseguir. Mas aí eu vi o agir do Espírito Santo. Ele preparou o ambiente da minha casa. O Adriano estava lá ajudando e a Esther, ela ia lá, aparecia às vezes, né? E eu falei assim, teve um momento que eu fiquei, né, ia e voltava, né, ouvindo, e praticava a leitura e voltava, que eu tinha que fazer algumas coisas. Mas teve um momento que o Senhor falou assim, agora você vai ficar. E eu fiquei, e foi uma bênção. Teve sim um cansaço, sono, mas o Senhor preparou aquele momento para que a gente pudesse estar em comunhão, né? E o Senhor foi falando comigo em alguns momentos e foi me trazendo coisas assim que eu preciso fazer para a honra e glória dele. E eu quero convidar a todos que na próxima vocês participem, porque a gente cansa, mas o Espírito Santo, ele renova. A gente está ali, ele renova o nosso cansaço, nosso sono, e a gente consegue glorificar o Senhor dedicando esse tempo. Foram 19 horas, mas foi uma bênção, gente. Convido a todos para participarem. E 19 horas e 1 minuto, mas conseguimos. Graças e paz, irmãos. Vou falar rapidinho. Compartilhei no grupo com os irmãos testemunho, né? Mas queria contar aqui também que foi a minha 4ª vez participando da maratona. Foi assim, um sentimento de entrega que eu tive, né? Sentimento de entrega ao Senhor. Então, eu passei a noite mal, dormi mal, estava super cansada de outras questões. E aí eu pensei, acho que eu não vou conseguir acordar. Acho que eu não vou conseguir levantar, não vou conseguir fazer. Minha cabeça estava começando a doer. E eu ando tendo umas crises de enxaqueca, assim. Então eu fiquei, meu Deus, isso de novo. Então eu falei, Senhor, eu estou sem forças para ir fisicamente, mas eu gostaria muito, se for a tua vontade, que o Senhor me renove, me levante e me leve. E aí, quando deu 5 horas da manhã, a última vez que eu acordei, eu senti o Espírito Santo assim, levanta e vai, é um tempo para mim. Esse dia não é para você, é para mim, é para passar comigo, com os meus filhos, né, com os meus irmãos. E aí eu fiquei assim, mas estou cansada. Aí eu ouvi ele falando assim, se você fosse trabalhar, você ia levantar. Se você fosse viajar, se você fosse fazer qualquer coisa, você ia levantar e ia. Aí eu falei, é verdade, eu ia mesmo. Então eu vou. Aí eu levantei, dei um pulo da cama e falei, vamos. E, sabe, fui arrumando as coisas para ir e pensando, né? Eu já leio a Bíblia todo dia, não precisava passar por isso. Mas não era essa a questão, né? Era a questão de dedicar ao Senhor, era uma doação a Ele. E aí eu vim e foi tremendo. A gente lê a Bíblia, parece realmente que a gente está na história. E a lágrima vem assim, dá vontade de parar e ficar só naquele trecho e orar ali, chorar sobre aquilo, mas a gente tem que continuar, porque senão atrasa a leitura de todo mundo, né? Aí foi muito especial, muito tremendo. Eu creio que o Senhor tem movido os corações para aquilo que Ele quer fazer e é um tempo que cansa, mas o nosso espírito sai tão feliz que a gente nem sabe do cansaço. No outro dia a gente estava bem renovado já e deu tudo certo para a glória de Deus. É isso. Amém, glória a Deus, né? Deus renova. E, gente, diversos testemunhos aí nos próximos, né? Vocês são convidados a participar com a gente, né? Irmãos, essa semana eu estava até pensando assim, puxa, essa leitura bíblica, eu estava muito desanimado para essa leitura. Eu já fiz 6 vezes, né? Já fiz 5 vezes antes dessa. Essa foi a 6ª vez que eu fiz esse desafio. E claro que cada vez que a gente faz é diferente, mas eu estava muito desanimado. Até porque eu estava há uns 10 dias aí com uma gripe muito, muito forte, me derrubou. Semana passada eu passei a semana ruim, tomando muito remédio. E na quarta-feira à noite, eu até mandei mensagem no grupo lá da igreja, né, falando, não vai ter nada pelo Google Meet, vai ser só presencial, quem tiver vai ser, quem não tiver não vai ser, né? E acabou que foi só pelo Google Meet, né? No presencial estava só eu e a Raquel aqui. Cada um estava presencial na sua casa, né? Mas
Mas isso é que eu estou querendo compartilhar, né? Que eu estava muito desanimado com essa leitura. E eu falei para Raquel até que eu só ia fazer porque eu dei minha palavra de fazer. Eu falei assim, tem dias que a gente não faz as coisas porque a gente gosta, ou porque a gente quer, ou porque é prazeroso, mas a gente faz por causa do nosso compromisso. Não tem dia que você levanta e não quer trabalhar, mas você vai porque você deu a sua palavra que ia? Por que a gente é assim com tanta coisa e com Deus a gente não é? Por que a gente leva a sério tanto as coisas do mundo, mas com Deus a gente não é maleável? Ah, Deus perdoa. E o seu compromisso? E a sua palavra? E sabe, irmãos, isso me tocou de uma forma. E eu falei para Raquel, eu estou indo só por causa da minha palavra, do meu compromisso. Mas, gente, quando a gente está no meio do processo, Deus vai renovando, Deus vai dando uma graça especial, e Deus fala com a gente. A gente fica acordado para maratonar a série, para maratonar Netflix, e por que não ficar acordado para maratonar na Bíblia? Na série que a gente mais ama, na série que a gente mais precisa. Então isso é muito sério, gente. É muito sério. Eu não estou aqui para viver um cristianismo de brincadeira. E eu falei também, conversando com a Raquel, até depois, né? Eu falei assim, esse tipo de desafio, de maratona bíblica, assim, eu nunca ouvi no Brasil, assim. Eu não sei de ninguém, nenhum outro pastor no Brasil que faz um negócio desse. Nenhuma outra igreja que faz um negócio desse. Eu desconheço. Eu fiz a primeira vez porque o nosso pastor, que era coreano, né? Ele faleceu. Ele era coreano. Ele chegou pra gente e falou assim: vocês vão ler a Bíblia, vocês vão ler o Novo Testamento em um dia. Eu falei, eita, dá? Ele dá. E a gente fez no meu quarto, lá em Manaus, dentro do meu quarto, 4 pessoas, eu e mais 3, e nós fizemos esse desafio de leitura bíblica. Em 4 pessoas nós lemos a Bíblia toda, e foi muito interessante, porque a esposa dele vinha trazer sanduíche pra gente, porque a gente estava ali lendo e não pode parar. Então, e a gente não preparou nada antes, a gente ia jejuar, né? Só que chegou na hora, deu uma tremedeira, né? Ela ia lá para ver se a gente estava vivo, e aí, de repente, estava lá o pessoal com fome. Ela, vou fazer um sanduíche para vocês. E trouxe lá um sanduíche, um patê de sardinha lá para a gente, né? E a gente comeu aquele sanduíche e continuamos lendo. Foi interessante. Essa foi a primeira vez que eu fiz. E sabe, irmãos, Deus me falou uma coisa nesses dias, né? Que se tiver que deixar um legado, se eu deixar uma coisa boa para vocês, né? Se eu morrer hoje, né? E ser lembrado por uma coisa boa, gostaria de ser lembrado por isso. Gostaria de ser lembrado por alguém que semeou a paixão pela palavra na vida de vocês. Por alguém que entregou muito mais do que simples pregações ou um simples pastoreamento de uma igreja, mas semeou em vocês uma paixão por Jesus. Semeou no coração de cada um de vocês um cristianismo genuíno. É por isso que eu quero ser lembrado. Amém?